Alô galera, Vascanários aqui, Marcelo falando. Bom, vamos começar pela KPMG, né? Na época que o Vasco ia virar SAF, né? O Salgado, o Osório, o Duque Estrada engendraram, né, a questão de transformar o futebol do Vasco em Vasco SAF. Eles contaram com a KPMG, né? Salvo engano, em 2021, iniciou-se esse trabalho de due diligence, com finalização em abril de 2022. Sendo que o argumento do Salgado, para dizer que a KPMG não entrou de paraquedas nessa situação, que desde 2018 ele já havia contratado a KPMG para fazer um estudo, para fiscalizar as contas do Vasco e etc, né? Agora, em 2021, quando ele iniciou esse trabalho da due diligence, para falar, Vasco pode transformar o Vasco em SAF e também pode chegar e vender para 777, né? Empresa idônea, com liquidez, planejamento esportivo e bom nome no mercado. Mentira! Nenhum dos 4 itens ocorreu, né? Nenhum ocorreu. Não tinha liquidez, pegava dinheiro aqui para colocar aqui e vice-versa. Não tinha bom nome no mercado, já tinha um processo e investigações por fraude. Não tinha planejamento esportivo ou expertise, porque não era do ramo, nunca foi no ramo de futebol. Falta um, né? Expertise, bom nome, liquidez e planejamento esportivo. Não tinha nenhum dos 4 itens, né? Mas mesmo assim, a KPMG, em 2022, atestou: Vasco, pode fechar com a 777. Sendo que já em 2022, a 777 já estava falida, sendo controlada por uma outra empresa, ECAP. Isso, inclusive, que passam aí, né? Mas dizem que não é só a ECAP que controla ela, mais empresas controlam, seria um conglomerado controlando empresas falidas, né? Um monte de passivo aí, né? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a KPMG, né, ela está cobrando do Vasco 5,5 milhões por essa due diligence feita em 2022, né? No momento, 5,5 milhões, juros e correção monetária, e o Vasco, aparentemente, não tomou medida alguma contra isso. Ela entregou um estudo falho e está cobrando do Vasco. E agravantes, quais são os agravantes, né? Saiu agora escândalos nos Estados Unidos, que essa KPMG, durante muito tempo, de 2020 para cá, começou a operar com as suas normas internas, burlando e contradizendo a boa técnica de como fazer relatórios e due diligence. E além disso, os órgãos de fiscalização dessas empresas, para dizerem se elas podem ou não operar, há muito tempo já não tinha dado para ela, para você entender, como se fosse o ISO, a chancela de pode trabalhar e blá blá blá, como se fosse o CAD aqui, né? Quem não lembra aí, há um tempo a Nestlé quis comprar a Garoto para não haver monopólio no mercado, o CAD interveio, e até hoje não tem uma questão definida, né? Ninguém comprou a Nestlé, ninguém comprou a Garoto, ela pertence aos credores, né? E é isso mais ou menos lá nos Estados Unidos, que desde sempre, 2020 para cá, disse: a KPMG não está regularizada nos órgãos de fiscalização, inclusive o meu, e mais, suas normas técnicas, né, não estão sendo respeitadas, não estão respeitando o trato normal de contabilidade e etc. Então essa aí é a empresa que o Salgado contratou, né? E que todo mundo aí, através dessa empresa, falou: não, tudo bem, pô, KPMG, empresa multinacional, então uma porção de escritórios dela fechando no mundo por esses escândalos aí, essas fraudes, né? E não se esqueça
de uma coisa muito importante, né? O Alexandre Mendes, ele era da KPMG. Aí, assim que a SAF foi criada, ele foi trabalhar no Vasco, foi trabalhar na SAF, e assim que a SAF perdeu o controle acionário, ano passado, abril de 2024, ele voltou para a 777, para você ver o nível de promiscuidade desse pessoal, né? A 777 Salgado contrata uma empresa para dizer se a 777 poderia comprar o Vasco. Essa empresa, a KPMG, diz que pode. Essa empresa que compra o Vasco bota um profissional dentro da Vasco SAF, e assim que a 777 é expulsa do controle acionário, né? A gente viu lá gente correndo com documento, pastas sendo escondidas, Lúcio Melo correndo com malas de documentos, né? Documentos tungados, não se pôde fazer perícia grafotécnica nem contábil, porque sumiram documentos, né? Esse é o Vasco que a gente tem aí, esse é o Salgado, esse é o Osório, esse é o Duque Estrada, esse é o Alexandre Mendes, que aparecem no Vasco aí, sendo os grandes salvadores, né? E agora a gente vai ter em mente que a KPMG pode ser responsabilizada pelo Vasco, porque entregou ao Vasco um estudo fajuto, errado, prejudicial. E até agora eu não vi, em momento algum, o Vasco tomar uma medida judicial contra a KPMG, não só para não pagar esses 5,5 milhões, que isso aí é uma defesa na execução, mas também um contra-ataque. E fatalmente o Lúcio Barbosa deve ter feito, como fez, dezenas de confissões de dívidas. É um documento no qual não se discute o mérito. Você coloca lá 2 testemunhas e vira um título executivo extrajudicial, onde o juiz só vai ver lá a legitimidade do documento. Quem assinou poderia assinar, quem vai pagar pode ser a pessoa que vai pagar, e mais nada. Não se discute lá dentro o mérito, se aquela dívida que está ali é devida ou não. Então esse é o problema aí, né? Lúcio Barbosa deve ter feito várias confissões de dívida, inclusive dívidas da 777, que eram da 777 e foram parar no Vasco. E hoje, pasmem senhores, pasmem, né? Dos 30% das ações que o Vasco tem, o Vasco hoje talvez não tenha nem 10%, porque de 15% a 20% das ações do Vasco, que o Vasco ficou da Vasco SAF, estão penhoradas para pagar, para garantir todas essas cobranças aí, todas essas execuções que estão sendo ajuizadas, já foram, estão sendo e vão ser ajuizadas contra o Vasco, de várias e várias execuções, várias e várias confissões de dívidas assinadas aí, né, pelos mandatários do Vasco. Esse aí, e da 777 também, esse aí é o Vasco que a gente conhece, essa corte imunda que até hoje não saiu daqui e ainda quer voltar, né? E o Vasco está demorando a promover o deslinde dessa situação. Só hoje que ele indicou lá o seu árbitro para continuar com a conversão de arbitragem. Salvo engano, 2 meses para indicar um novo árbitro, né? Perigando a 777 impugnar e isso não andar de forma alguma. Se gostou dos comentários, inscreve no meu canal Vasco Análise, dá um like lá para mostrar no YouTube que você quer ver os vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.